Em julho de 2013, uma barraca ficou montada por 13 dias em Mammoth Lakes. O dono era um professor de matemática, com quase 20 anos de escalada. Ele sumiu e tinha compromisso marcado para o dia seguinte. Só que no acampamento, acharam o guia da montanha dele com páginas arrancadas, justamente as que falavam dos Minarates e do Reader Range. Então por que essas páginas estavam faltando? Será que era para garantir que ninguém soubesse exatamente onde procurá-lo? Matthew Green era um professor de matemática na Nazareth Area High School, uma escola pública a uns 100 km ao norte da Filadélfia. Ele tinha 39 anos, e antes de virar professor, ele tinha sido voluntário no Peace Corps, em Papua Nova Guiné. Esse é o tipo de experiência que muda a forma como você vê risco e aventura. Ele era formado pela Penn State, com passagem por Clemson. Então ele não era alguém que entrou na montanha por impulso, era um homem que construiu uma vida em torno disso. Durante o ano letivo, ele dava aula, e durante as férias de verão, o Matthew fazia o que fazia desde a adolescência. Ele pegava o carro e ia para o oeste escalar. A Sierra Nevada era um território conhecido por Green, afinal ele tinha quase 2 décadas de experiência em rocha, conhecia aquela região e sabia se virar sozinho. Ele não precisava de um grupo para se sentir seguro. A família sabia que o Matthew estava por ali em algum lugar da Califórnia, fazendo o que gostava. Não era o tipo de pessoa que mandava mensagem todo dia. Isso naquele momento parecia normal. A irmã dele, Tiffany Minto, escreveu a personalidade dele depois. Não parece que ele sairia para uma trilha de um dia e não voltaria. A gente não consegue imaginar ele se metendo em uma situação perigosa. Ele é o tipo de pessoa que simplesmente voltaria se estivesse arriscado demais. Era essa a imagem que a família tinha. Um cara cauteloso, um cara que media o risco antes de entrar. No final de junho de 2013, Green encontrou 2 amigos em Mammoth Lakes para uma temporada de escaladas. Eram John e Jill Greco, um casal que ele conhecia do circuito. Eles ficaram juntos por cerca de uma semana no New Shade Rest Campground, um dos pontos de acampamento da cidade. Fizeram algumas vias, exploraram a área e aproveitaram um tempo bom. Era uma viagem tranquila, o tipo de coisa que o Green fazia todo verão. Só que no dia 7 de julho, o grupo precisou ir embora e o Green ficou. O motivo era mecânico. O Subaru dele tinha dado problema sério, uma junta do cabeçote estourada. É o tipo de defeito que não tem conserto rápido. O carro foi pra oficina e o Green ficou esperando, preso em Mammoth Lakes, sem previsão de quando iria poder sair. Os amigos não podiam esperar, então foram embora e deixaram ele ali, e combinaram de se falar depois. Parecia uma situação temporária, parecia só um contratempo de viagem. O problema é que o Green não tratou como um contratempo, ele tratou como uma oportunidade. Em vez de ficar parado esperando o carro, o homem decidiu continuar fazendo o que tinha vindo fazer, escalar. Todo dia ele acordava, saía do campground e ia para algum pico ou trilha, tudo isso sozinho, sem avisar ninguém para onde estava indo. E é aqui que o caso começa a se formar, mesmo que ninguém perceba ainda. Quando você está numa cidade pequena de montanha, esperando o carro ser consertado, você não tem um ponto fixo. Não existe um estacionamento onde o carro fica parado. Não existe um registro de entrada em trilha, e nem mesmo um último lugar verificável. O campground era o endereço mais concreto que o Green tinha, mas o campground não é uma trilha. É só onde você dorme entre uma saída e outra, e para onde ele ia durante o dia, ninguém sabia com certeza. Ele não deixava um bilhete, não mandava mensagem, e não avisava o destino final. Cada manhã era uma decisão nova, e cada decisão morria com ele no fim do dia. Em um terreno de montanha, isso não é falta de organização, é o que separa um acidente e um desaparecimento. Se você cai numa trilha conhecida, alguém vai notar que você não voltou. Se você cai numa rota que só você sabe, ninguém vai nem saber por onde começar a procurar. E o Green era competente, mas a competência não substitui a comunicação, e isso era algo que ele não estava fazendo. Os amigos foram embora achando que ele estava bem, e a família do outro lado do país achava a mesma coisa. O mecânico sabia que o carro estava na oficina, e o host do campground sabia que ele estava pagando a estadia. O problema é que ninguém sabia para onde ele ia quando saía de manhã. Ninguém perguntava nada. Ninguém precisava perguntar porque não tinha nenhum motivo para se preocupar. Até que chega o dia 16 de junho, o último dia em que alguém consegue provar onde o Matthew Green esteve. Entre o dia 7 de julho, quando os amigos foram embora, e o dia 16, quando ele fez o último contato, Matthew Green estava longe de parado. Ele continuou escalando, e as rotas que ele escolheu mostram que o Matthew não era alguém com medo de risco. No dia 8 de julho, ele fez uma ascensão solo do Regal Roof Minaret, um pico
pico de 3.220 metros, no Reader Range. É uma rocha técnica exposta, com trechos que exigem atenção constante, e onde um erro pode significar queda livre. No dia seguinte, ele encarou a Dana Color, uma canaleta íngreme de neve e gelo, que exige técnica de alpinismo para ser atravessada. Depois, quando descreveu o minaret do dia anterior para os outros escaladores, ele usou só a palavra scary, que é assustadora. Não era exagero. O Reader Range é conhecido por rocha solta metavulcânica, o tipo de terreno onde um apoio que parece firme pode soltar sem aviso e te jogar para baixo. No dia 11 de julho, o Green pegou um transporte até o Devil's Post Pile, um ponto de acesso popular na região, com um posto de guarda florestal e conexão para trilhas mais remotas. De lá, subiu o Clyde Minaret, mais um dos picos técnicos da área, e durante o trajeto, conversou com outros escaladores sobre os picos que já tinha feito, como o Reader e o Banner, sobre o que valia a pena tentar. Era o tipo de conversa que montanhistas têm, falando das rotas, condições, neve e exposição. Ninguém anotou nada, ninguém tinha motivo para anotar. Era só um papo de trilha, o tipo de troca de informação que acontece naturalmente quando você encontra alguém no mesmo caminho. O que essa sequência mostra é que o Green estava se movendo por uma área enorme. Não era uma trilha só, eram várias. Cada dia era um destino diferente, e a cada destino ampliava o mapa de onde ele poderia estar. Para quem vai procurar alguém depois, isso é um pesadelo. Não existe uma última posição conhecida, existe um leque de possibilidades que se abre a cada manhã. No dia 16 de julho, Green apareceu na biblioteca do Mammoth Lakes. Ele usa o computador, provavelmente checa os seus e-mails ou pesquisa alguma coisa sobre a região, liga para os pais, conversa normalmente e conta que está bem e que o carro ainda não ficou pronto. Ele comenta que vai sair para mais um dia longo na montanha e que espera pegar o carro no dia 18. Então, ele passa numa farmácia da rede Rite Aid, compra alguma coisa pequena, vai até o campground e pega mais algumas noites de estadia, estendendo a reserva como quem planeja ficar mais um tempo. Por volta das 9h30 da noite, ele manda uma última mensagem de texto para um amigo antes de dormir. Tudo parecia rotina, afinal era só um cara que vai continuar ali por mais alguns dias, fazendo o que sempre fez. O problema é que depois disso, teve um silêncio total. O que se sabe é que ele saiu no dia seguinte, levando a mochila, a pioleta, grampos, câmera digital e celular. Ele não levou equipamentos de pernoite, nada de barraca, nem saco de dormir. Nada indicava uma travessia de vários dias, era uma saída de um dia como as outras. Então ele pretendia voltar. O celular dele não era um smartphone com GPS, era um aparelho simples, desses que só fazem ligação e mandam texto. Por isso ele não tinha um histórico de movimento. Mas o último ping do sinal, o último registro da operadora antes do silêncio total, foi captado na área de Anson Adams Wilderness, a região selvagem que inclui o Minarets e o Reader Range. Era consistente com o que as páginas arrancadas do guia sugeriam, mas isso não é uma confirmação absoluta, era só mais um indicador no mapa cheio de possibilidades. Os dias passam e ninguém estranha, porque ninguém esperava notícias. A família achava que ele estava ocupado, e o mecânico achava que ele ia aparecer quando o carro ficasse pronto. O host do campground achava que ele estava por aí, fazendo trilha como sempre. No dia 21 de julho, 5 dias depois do último contato, o anfitrião do acampamento finalmente age. Ele nota que a barraca do Green continua montada, que o carro continua na oficina e que ninguém vê o cara há dias. Então ele reporta para a polícia local como desaparecido ou uma pessoa que está atrasada para voltar. A polícia apenas registra a informação internamente, só que sem uma reclamação formal de pessoa desaparecida, sem alguém da família acionando oficialmente, o caso não avança, fica num limbo burocrático, tendo apenas o alerta no sistema e não tem uma operação de busca. A família só descobre que algo estava errado dias depois. Eles tentam ligar e não conseguem, tentam de novo e nada. Mandam uma mensagem para o Matthew, mas não chega uma resposta. Aí sim, no dia 29 de julho, 13 dias depois do último contato, Matthew Green é oficialmente reportado como desaparecido. Então imagine só, 13 dias em um terreno de montanha. Isso é tempo suficiente para a neve derreter e congelar de novo, para a chuva lavar rastros, para animais moverem o que não deveria ser movido. Então, quando as equipes de busca finalmente começaram a procurar, não existia um ponto de partida. Existia apenas um mapa inteiro de lugares onde ele poderia ter ido, e nenhuma certeza de qual deles foi o último. A busca pelo Matthew Green começou com um problema que nenhuma equipe de resgate quer ter: nenhum ponto de partida. Normalmente, quando alguém desaparece em montanha, existe um ponto de partida de trilha, um carro estacionado, um registro de entrada na trilha, e você sabe onde a pessoa começou, e pode trabalhar a partir dali, traçando as rotas possíveis, calculando distâncias e estimando onde ela poderia ter chegado. Com o Green, não tinha nada disso. O carro estava na oficina, não num ponto de acesso. O acampamento era só onde ele dormia,
dia, e o destino do último dia era um espaço em branco. A equipe de busca e resgate do condado enfrentou outro obstáculo. Como não havia um destino definido, e como parte da área provável ficava fora da jurisdição do condado, a operação nunca foi formalmente ativada como busca prioritária. O que aconteceu foram missões de treinamento, que aproveitavam o caso real para exercitar as equipes. Não é que não estivessem procurando, eles estavam, só que com recursos limitados e sem um alvo claro, e sem a estrutura completa de uma operação oficial. As equipes checaram os registros de cume, aqueles cadernos que ficam no topo dos picos onde os escaladores assinam o nome e a data. É uma tradição antiga do montanhismo. Você chega no cume, abre a caixa de metal, pega o caderno e escreve o seu nome, a data e talvez um comentário sobre as condições. Mas nenhum tinha a entrada do Greene. Eles checaram também as autorizações de pernoite, que algumas áreas exigem para controlar o número de pessoas e rastrear quem está onde. Não tinha nenhum registro. Isso podia significar que ele não foi para esses lugares, ou podia significar que ele foi e simplesmente não assinou, não pediu autorização e não deixou nenhum rastro. Em um terreno aberto, a ausência de prova não é prova de ausência, é só mais incerteza. E aí apareceu uma pista. Alguém encontrou um par de óculos perto do Inyo Craters, uma área vulcânica com crateras de explosão a alguns quilômetros do Mammoth Lakes. Os óculos pareciam com o que o Greene usava. A notícia corre, a família então se anima, e as equipes redirecionam os esforços para aquela região. Por alguns dias, parece que finalmente existe um ponto concreto, algo que diz, ele passou por aqui. Só que esse não eram os óculos dele. Quando analisaram de perto, viram que eram óculos de leitura genéricos, desses de prateleira que você compra em uma farmácia por alguns dólares. A prescrição não batia com a de Greene, não tinha nenhuma marca, nenhuma identificação, nada que conectasse ao caso. Era apenas um objeto perdido por outra pessoa, em um outro momento, que por coincidência, apareceu no meio de uma busca. Esse é o tipo de coisa que acontece o tempo todo em áreas de trilha. As pessoas perdem o óculos, bonés e garrafas. Normalmente ninguém liga, mas quando você está procurando alguém, qualquer objeto vira uma suspeita, e a suspeita consome tempo. Esse é o problema com buscas em terrenos grandes demais. Você precisa de pistas para direcionar os esforços, mas pistas falsas são piores do que nenhuma pista, porque elas fazem você gastar a janela crítica olhando para o lugar errado. Cada hora que a equipe passou investigando os óculos de Inyo Craters foi uma hora que não passou varrendo outras áreas. Em uma busca de montanha, as horas importam. A diferença entre encontrar alguém vivo e encontrar um corpo pode ser apenas uma questão de direção. A família do Greene não ficou esperando. Eles contrataram um voo privado com câmera de alta resolução para captar detalhes que o olho humano não pega. Então, sobrevoaram a região por horas, gravando tudo em alta definição, tentando encontrar qualquer sinal, uma barraca, uma mochila, uma peça de roupa colorida no meio das rochas, ou um corpo, só que nada. O problema é que, visto de cima, o terreno do Minerates é um labirinto de rocha, sombra e vegetação. Um corpo humano, mesmo com roupa colorida, pode estar a poucos metros da linha de voo e simplesmente não aparecer. A câmera grava o que a luz mostra, e a montanha esconde o que a luz não alcança. O Reader Range, a área que as páginas arrancadas do guia sugeriam como destino, é particularmente difícil. A geologia ali é metavulcânica, o que significa rocha antiga, fraturada e cheia de fendas e blocos soltos. Uma queda de poucos metros pode jogar alguém numa fenda que não dá pra ver de cima. Um deslizamento de rocha pode cobrir um corpo em minutos. A água do degelo pode arrastar equipamentos para dentro de um córrego e levar embora qualquer evidência. Não precisa de uma conspiração para explicar um desaparecimento ali. Precisa apenas de um passo errado, no momento errado. As autoridades consideraram a possibilidade de que o Greene tivesse conseguido carona para alguma área mais remota, e se ele pegou uma carona com outro escalador, ele poderia ter ido para qualquer lugar. Poderia ter entrado numa trilha do outro lado da serra. Poderia ter subido num pico que ninguém associaria a ele. E como não tinha registros, nem mensagens, nenhuma testemunha, cada hipótese que aparece é tão válida quanto a outra, e nenhuma delas leva a um lugar específico. O caso do Matthew Greene virou o único desaparecimento não resolvido de Mammoth Lake. Em 2014, a família entrou com um pedido de certidão de óbito, como morte presumida. O caso continua oficialmente aberto. Os investigadores acreditam em acidente, provavelmente uma queda em um terreno técnico, mas sem corpo, equipamentos e nenhum vestígio, não existe confirmação, apenas probabilidade. Matthew Greene era um professor de matemática que sabia calcular risco, que conhecia a montanha e tinha experiência o suficiente para saber o que estava fazendo, e que mesmo assim sumiu sem deixar rastros, não porque o terreno era impossível, mas porque ninguém sabia onde ele estava quando um provável acidente aconteceu. Agora imagine só, o Matthew Greene era um visitante, alguém de fora que foi engolido
por um lugar que não conhecia tão bem. O próximo caso é o oposto. Esse é um homem que passou quase 30 anos patrulhando a mesma serra, que conhecia cada trilha, cada córrego e cada atalho, e que mesmo assim desapareceu do mesmo jeito. O apelido dele era Randy Morganson, e o nome completo, James Randall Morganson. Ele era um guarda florestal de área remota, no Sequoia e Kings Canyon National Park, na mesma Sierra Nevada, onde Matthew Green desapareceria quase 2 décadas depois. Randy tinha 54 anos e 28 temporadas de experiência patrulhando aquele terreno. Ele era o ranger mais antigo em atividade na High Sierra. Não era um guarda florestal de escritório, era um ranger de campo, do tipo que passava a semana sozinho no meio do mato, dormindo em abrigos improvisados, atravessando córregos, subindo lugares íngremes e fazendo um trabalho que mantém o parque funcionando longe dos olhos dos visitantes. O Randy conhecia as trilhas, os atalhos, os córregos e os pontos onde a neve acumula e onde a água corre forte no degelo. Era o tipo de pessoa que você esperaria encontrar liderando uma busca e não sendo alvo de uma. Só que em 1996, a vida do Randy não estava fácil. Ele tinha se envolvido com outra ranger, uma mulher chamada Lo Lines, e o caso tinha destruído o casamento dele. A esposa dele, Jody, morava em Sedona, no Arizona, e tinha mandado papéis de divórcio. Morganson não queria assinar, ele queria consertar a cagada, e antes da temporada começar, ele apareceu diferente. Colegas notaram que ele estava mais quieto, mais distante, e disse a um amigo próximo que depois de tantos anos sendo um ranger, ele se perguntava se valeu a pena, e confidenciou ao outro que às vezes tinha pensamentos perigosos. Em julho de 1996, Randy saiu da estação dele perto de Bench Lake para mais uma patrulha de rotina. No dia 21 de julho, ele deixou um bilhete na barraca, dizendo que estaria fora por 2 ou 3 dias. Só que a data do bilhete estava errada. Ele escreveu 21 de junho, não 21 de julho. Um erro estranho para alguém que vivia pelo calendário de patrulhas. Então ele deixou para trás uma coisa que normalmente levava, um revólver 357 Magnum que fazia parte do equipamento. No dia 20, um dia antes de sumir, ele fez uma transmissão de rádio para um colega e para a esposa. A conversa parecia normal no começo. Perguntas sobre coisas do dia a dia que os dois interpretaram como solidão, mas no final, Randy disse uma frase que ficou na cabeça de quem ouviu: "Não vou mais incomodar vocês dois." E aí ele desligou. 5 dias depois, quando a janela de retorno fechou e ele não apareceu, o parque percebeu que tinha um problema. A busca que começou foi uma das maiores que o National Park Service já fez na região. Eram quase 100 pessoas varrendo 200 km² de floresta e rocha durante cerca de 10 a 13 dias. Helicópteros com câmeras infravermelhas, cães farejadores que seguiam rastros até um ponto e depois paravam, como se o cheiro simplesmente sumisse. A área era enorme, mas pelo menos existia uma região provável, a zona onde o Randy deveria estar patrulhando. E diferente do caso do Matthew Green, aqui tinha um ponto de partida. Mesmo assim, a busca não encontrou nada, nenhum equipamento, sinal ou corpo. A busca então foi suspensa. E foi aí que a história ficou ainda mais estranha. Enquanto as equipes ainda estavam procurando, a Judy recebeu uma carta em casa, em Sedona. A carta era do Randy, escrita à mão, com o tipo de conteúdo que você esperaria de alguém em viagem de trabalho, notícias, pensamentos e coisas do dia a dia no campo. O problema era o carimbo. A data do selo era de 2 dias depois do suposto desaparecimento. 2 dias depois, num lugar onde não existe correio. A área remota do Sequoia não tem agências de correios, não tem caixa de coleta, e os carteiros não passam em trilhas da montanha, né? Então, para postar uma carta, você precisa sair da área selvagem, descer até uma cidade e encontrar um ponto de postagem. Se o Randy postou aquela carta 2 dias depois de sumir, então ele não estava perdido no momento em que as equipes achavam que ele estava. Ele estava em algum lugar com acesso a correio e estava vivo, se movendo. Então, ou alguém postou a carta por ele, ou a data do carimbo estava errada. Ou então, existe uma explicação que ninguém conseguia reconstruir. A carta não dizia nada que resolvesse o mistério. Não tinha uma confissão, uma despedida, nem coordenadas. Era só uma carta comum que chegou no momento impossível. E esse detalhe, junto com tudo mais que se sabia sobre o estado emocional dele, contaminou o caso inteiro. Porque agora, não era só um desaparecimento, era um desaparecimento com perguntas que iam além do terreno. O carro dele continuava no parque, a conta bancária não teve movimentação, nenhum cartão foi usado. Se ele fugiu, fugiu sem dinheiro, sem o carro e sem deixar um rastro eletrônico. Não fazia nenhum sentido, mas a alternativa também não fechava. O caso foi arquivado sem resolução e a família ficou sem respostas. O parque seguiu operando e o Randy Morganson, o guarda florestal que conhecia aquela serra melhor do que qualquer pessoa viva, continuou desaparecido. Isso por 5 anos, até que em julho de 2001, a montanha finalmente devolveu um pedaço da resposta. Em 15 de julho de 2001, membros de uma equipe de manutenção de trilhas fora de serviço estão explorando uma área remota do Sequoia, a nordeste de Window Peak. É um tipo de lugar onde quase ninguém vai, sem uma trilha marcada, sem um ponto de interesse turístico. Não existia motivo para visitantes comuns aparecerem por lá. Era só um terreno bruto com drenagens, córregos e vegetação densa. E explorando de
perto uma cachoeira num desfiladeiro, eles encontraram alguma coisa que não devia estar ali. Eram ossos, uma bota com um osso de perna ainda dentro, equipamento espalhado e uma camisa rasgada com um distintivo do parque e um crachá de identificação. Depois de 5 anos, Randy Morrison tinha sido encontrado. O local ficava numa drenagem, uma dessas canaletas naturais, por onde a água do degelo escorre montanha abaixo. Era nas bordas mais extremas da área de busca original, num ponto que teoricamente tinha sido checado, mas que na prática era quase inacessível. Não tinha trilha levando até lá, nenhuma razão para alguém passar por ali, a não ser por trabalho de manutenção ou por um puro acaso. O que chamou a atenção dos investigadores foi a posição dos objetos. A mochila de Morrison ainda estava com a fivela do cinto abdominal fechada. Isso significa que ele provavelmente nunca tirou a mochila das costas. E se você para descansar, você tira a mochila. Se você monta um acampamento, você também tira a mochila. Até mesmo se estiver ferido, mas consciente, você tira a mochila para mais mobilidade. A fivela fechada sugere uma queda súbita, um momento em que você está andando e no seguinte você não está mais. Mas o detalhe mais estranho era o rádio. O rádio portátil do parque foi encontrado em cima de uma pedra no topo da cachoeira. Não estava submerso, não estava junto com o corpo e nem foi arrastado pela água. Ele estava em cima, como se tivesse sido colocado ali, e estava ligado. E depois de 5 anos, obviamente a bateria tinha acabado, mas a chave estava na posição ligada. Se o Randy caiu, por que o rádio não caiu junto? E se ele colocou o rádio ali de propósito, por quê? Ele estava tentando pedir ajuda e não conseguiu? Estava se preparando para fazer uma última transmissão? Ou estava se desfazendo do equipamento antes de fazer alguma coisa deliberada? O relatório do National Park Service, publicado no Morning Report, de 19 de julho de 2001, descreveu o cenário como compatível com queda acidental ao cruzar um córrego. A hipótese oficial era simples e física. Randy estava atravessando a água, escorregou numa pedra molhada, ou atravessou uma ponte de neve que cedeu, caiu e ele não conseguiu se recuperar. O córrego, alimentado pelo degelo de primavera, pode ter arrastado o corpo para dentro da drenagem. A corrente é forte o suficiente para mover pedras, galhos e qualquer coisa que esteja no caminho, mas nem todo mundo concordou com isso. Alden Nash, um guarda florestal aposentado que conhecia o Randy, acreditava na teoria do acidente. Ele achava que tinha caído através de uma ponte de neve, quebrado a perna e ficado preso embaixo do gelo durante toda a busca. Era uma explicação que fazia sentido com o terreno. Já Eric Bland, o jornalista que escreveu um livro sobre o caso, tinha outra leitura. Eric passou anos investigando a história e chegou a uma conclusão diferente, achando que não era um acidente. A teoria dele era que Randy pode ter ensinado a própria morte. Guardas florestais sazonais como ele não tinham aposentadoria e nem plano de saúde, mas se morressem em serviço, a família receberia um pagamento único de $100 mil. Esse benefício não seria pago se ele tivesse feito de propósito. E se o Randy queria garantir que o Judy recebesse o dinheiro depois de tudo que ele tinha feito de errado, precisava parecer que era um acidente. Não existe prova nenhuma das duas teorias. Os ossos estavam roídos por animais. 5 anos de exposição tinham destruído qualquer evidência que pudesse confirmar uma coisa ou outra. O que sobrou foi um cenário ambíguo, consistente com o acidente, mas também consistente com escolha. A descoberta fechou a parte mais básica do caso, onde ele estava. Randy não fugiu para começar outra vida. Ele morreu naquela serra, provavelmente no mesmo mês em que desapareceu. O corpo ficou ali por 5 anos, num ponto que as equipes de busca passaram perto, mas nunca alcançaram, esperando que alguém tropeçasse nele por acidente. E foi exatamente isso que aconteceu. Um garoto de 19 anos, um dia qualquer de trabalho, encontrou o que quase 100 pessoas e 13 dias de busca organizada não tinham encontrado. Depois, o parque fez uma homenagem. Um pico de 4.243 metros, a meio quilômetro do Monte Russell e perto do Monte Whitney, foi batizado informalmente como Monte Morrison. Anos depois da descoberta, colegas subiram até lá e instalaram um registro de cume em nome dele. Quase ninguém assina. É um dos picos mais isolados da região. Só que uma pergunta ainda não tem resposta. Se o Morrison morreu no mesmo mês em que desapareceu, provavelmente nos primeiros dias, então como é que aquela carta chegou na casa da Judy com um carimbo de 2 dias depois? Ele não podia ter postado. Ele já estava morto, ou morrendo numa drenagem sem acesso a nada. A carta continua sendo um pedaço do caso que não se encaixa, e até hoje ninguém conseguiu explicar como ela entrou no correio. Fala galera, tem algum caso de desaparecimento que você quer ver aqui no canal? Me conte aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.